Olá, este é o Conexão. O assunto de hoje é pedofilia e abuso sexual infantil. Segundo a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em 2016 foram registrados mais de 17 mil casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil, a maior parte relacionada a abuso e exploração sexual. Casos desse tipo deixam todos perplexos e, infelizmente, a realidade é que nós temos que preparar e educar crianças para que elas possam se proteger deste tipo de violência. Sobre isso, nós vamos conversar com a Caroline Arcari, que é pedagoga e educadora sexual, com Andréia Viviana Taubman, que é escritora infanto-juvenil, e com Carlos Nicodemos, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse assunto é um assunto que eu acho que merece cada vez mais destaque nessa sociedade em que a gente se encontra, né? Porque faltam ainda informações de como ensinar crianças. E aí eu acho que a gente não deve focar apenas na mãe e no pai, não. Todos que temos algum tipo de relacionamento com crianças, temos essa responsabilidade de cuidar, né? Porque quem é do bem, cuida, né? Na minha opinião é assim. Ô Caroline, vamos começar explicando? Tem uma frase que você disse que eu acho muito interessante. O abuso sexual não é apenas quando acontece o toque. Também tem abuso sexual sem encostar, né? Como é que é isso? Exatamente. O senso comum imagina que só quando tem o contato físico, né, que pode ser considerado crime. Mas a violência sexual, que a gente pode dividir aí em abuso sexual e exploração sexual, né? A gente não fala mais prostituição infantil. Esse termo foi substituído por exploração sexual, que é o uso da criança e do adolescente para fins econômicos, essa troca, né, sexual do corpo da criança, que pode ser para fins econômicos e troca por outras coisas que podem ser interessantes para esse adulto, né? Ou às vezes até adolescente mais velho. Isso seria exploração sexual. E o abuso sexual, que são as definições que a gente encontra nos guias mais importantes aqui no Brasil, né? Que é o uso ou incitação da criança ou adolescente para fins sexuais e que pode acontecer com ou sem contato físico. A violência sexual, ela é um fenômeno progressivo e normalmente o autor da violência age de forma a seduzir a criança. Então, aquela ideia que a gente tem de que se pega uma criança de forma pontual, acontece o estupro, causa-se a dor física, né, que a criança percebe na hora que é uma violência. Não é assim. A maioria acontece com pequenas abordagens que muitas vezes acontecem pelo celular, uma troca de carinho, um convite para assistir um filme. Então a criança... Acontece toda realmente um processo. Até uma palavra horrível para usar, mas de sedução dessa criança. Exatamente. Por isso que a criança, ela tem dificuldade para perceber qual é a diferença entre afeto e abuso, até porque a maioria dos casos acontece no ambiente intrafamiliar. É alguém que a criança conhece e confia. E Carlos, esse alto número de denúncias que a gente vê de uns anos para cá, reflete que aumentou ou reflete que as pessoas estão denunciando mais, estão sabendo mais a quem procurar nesses casos? Bom, há um esforço por parte das autoridades competentes de criar mecanismos de controle e enfrentamento a este problema. Fato é que, pelos contornos que ele tem, as características que ele traz, inclusive já dito aqui em relação a ser praticado num ambiente interno, ou intrafamiliar, ou intraescolar, ou num ambiente de atividade comunitária, isso acaba criando uma certa ocultação e cai naquela chamada subnotificação. Fato é que quando se estabelecem mecanismos precisos, objetivos e seguros e a sociedade é mobilizada para promover essa denúncia, há naturalmente uma tendência de crescimento. Isso leva então a uma relativização se há um aumento ou não daquele problema. Eu acho que essa é uma fase importantíssima de intervenção do Estado, porque é aí que nós corremos o risco, inclusive, de revitimizar a própria criança e o adolescente quando esse caso ele é denunciado e não é processado e operado dentro dos chamados mecanismos de investigação e proteção à criança e adolescente. Quando você diz revitimizar, você está dizendo que é da criança lembrar daquilo, passar por aquilo novamente? O que você quer dizer com revitimizar? Na verdade, há na literatura um conceito de revitimização que está dado muito mais pela ineficácia e a falta de propriedade e condições do sistema de chamar aquele caso e dar um tratamento prioritário à criança e à família na proteção em relação à denúncia contra o abusador, que acaba levando a uma revitimização. Ou seja, é o próprio Estado, com as suas ferramentas e mecanismos precarizados,
quando recebe essa denúncia, acaba revitimizando a criança ou adolescente vítima da chamada violência sexual. É um momento que a criança precisaria mesmo de cuidado e ela não encontra, pelo menos no Estado, né? A gente vai voltar a falar isso ao longo do nosso programa, mas eu queria saber, assim, como que a gente ensina a criança sem assustar a criança, né? Porque não é todo adulto que faz isso, mas ela precisa ser esperta para poder realmente fazer essa diferenciação, né, Andréa? Como é que é isso? Eu achei assim, o que a Caroline falou fundamental, porque foi por isso que eu escrevi o Não Me Toca Seu Boboca. A questão é que o abuso ele é construído e a criança precisa identificar esse passo a passo, porque existe um passo a passo mais ou menos padronizado em que o abusador vai trilhando essa intimidade que vai sendo construída com troca de presentes, né? A criança sempre tem algum adulto de referência que diz o não, e esse abusador normalmente é o sim, né? E vai prometendo e vai se aproximando, eu acho que esse é o ponto fundamental. A criança precisa começar a desconfiar, porque a criança tem intuição, né? Ela pode não saber o que é, mas se ela é alertada, se essa intuição é estimulada, a criança pode identificar, ou pelo menos começar a desconfiar e contar para algum adulto de que ele tenha realmente confiança, né, de sua confiança. Olha, eu achei meio estranho, fulano me deu isso, me pediu silêncio, disse que tinha um segredo. Então, eu acho que se a gente consegue colocar isso de uma maneira, olha, você não acha assim estranho quando vem um adulto te oferecer alguma coisa, não te pede nada, o que será que ele está querendo, né? É complicado, né? Complicado. Tem que ter realmente essa manha. E assim, uma coisa que eu acho interessante a gente falar também, a gente fala muito de pedofilia, mas a pedofilia não é o crime, né? Existe essa diferença, né? O crime é o abuso, a pedofilia é um distúrbio, é isso mesmo, Caroline? O termo pedofilia, ele na verdade é da área médica e ele acabou sendo apropriado pelo senso comum, então as pessoas costumam se referir aos crimes, né, da violência sexual como pedofilia. Na verdade, pedofilia está classificado nas parafilias e se refere ao desejo exclusivo pelo corpo infantil, né, em algumas literaturas, tanto infantil quanto do adolescente, também existe uma diferença aí da nomenclatura. Mas o fato é que a pedofilia em si é o desejo. Se a gente quer dar o nome do crime, né? O nome do crime, estupro de vulnerável, assédio sexual, né? Satisfação da lascívia utilizando o corpo da criança e do adolescente. Então, o nome do crime não é pedofilia. Por isso que muitas vezes aparece na mídia, né? Pedofilia não é crime e as pessoas acham isso um absurdo. Sim. Mas se pelo senso comum entende que pedofilia, né, é cometer o ato contra a criança ou adolescente, ok, então vamos seguir essa ideia. Mas o fato é que se a gente vai usar a literatura e toda essa classificação da medicina, o desejo em si não é crime, mas tornar esse desejo real, a ação disso, seja com ou sem contato físico, que a gente vai chamar de estupro, de vulnerável, de exploração sexual. Esse é o nome do crime. Sim. Olha só, para você que está buscando ferramentas para ter essa conversa com a criança ou com o adolescente na internet, tem alguns materiais para tratar desse assunto. Numa rápida pesquisa, eu encontrei uma animação que fala diretamente com a criança. Vamos assistir um trechinho. Bons toques nos fazem sentir bem. Seu coração, que é o seu radar, se sente feliz, protegido e amado de montão. Maus toques nos deixam confusos. Não sabemos se o que estamos sentindo é bom ou ruim. Maus toques são feitos às escondidas. É pedido silêncio. E seu radar sente vontade de chorar. O contato físico com parentes e amigos não deve causar desconforto em você. Há pessoas que fingem ser boas na frente dos outros, mas querem fazer o mal quando estão sozinhas com você. Não deixe isso acontecer. Conte para alguém. É interessante que a gente já te mostrou uma ferramenta na internet, agora eu vou te mostrar outra ferramenta que é da Andréa Viviana Taubman, que é o Não Me Toca Seu Boboca. Andréa, por que você decidiu escrever esse livro? Você já escreveu outros 12 livros para crianças e agora fala sobre essa questão do abuso sexual, né? Por que essa ideia? Na verdade, esse livro eu comecei a escrever em 2010.
E ele passou por inúmeras revisões técnicas, o assunto é muito delicado. E eu queria realmente escrever uma obra que fosse auxiliar a quem precisa falar, a pergunta anterior que você fez, né? Como falar sobre isso sem apavorar? Porque realmente o assunto é delicadíssimo, né? E muitas vezes, mesmo quem estuda muito e quem trabalha, quem faz, muitas vezes há situações, por exemplo, o fato de ser quase sempre alguém conhecido. E como é que você vai falar disso e não vai dizer que é alguém desconhecido que vai te fazer mal, mas alguém que você conhece supostamente deveria te proteger, né? Então, ele foi sendo escrito e revisado, foram quase 7 anos, mais de 7 anos de trabalho. Sim. E ele chegou no final do ano passado, justamente porque, bom, eu sou mãe, eu tive dificuldade para falar sobre isso com meus filhos, eu sei que minha mãe, meu pai tiveram dificuldade para falar sobre isso comigo, e eu fui voluntária num abrigo. E a vontade de escrever nasceu desses 2 fatos, da dificuldade que eu mesma enfrentei e do que eu vi no abrigo, como fica a criança vítima depois do abuso. E eu queria escrever uma história de quase. Que evitasse, né? Exatamente. Carlos, é importante empoderar as crianças? E esse tipo de campanha, esse tipo de vídeo, esse tipo de filme ajuda a empoderar essas crianças? Eu acho que a expressão correta é exatamente essa, é o empoderamento da criança e do adolescente enquanto sujeito da própria história dele. Sim. E aí a proteção integral, que foi trazida pela Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, incorporada pela nossa Constituição e regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem como premissa exatamente esse empoderamento. E aí é importante ressaltar que esse empoderamento, ele nasce num reposicionamento da visão que nós temos sobre essa questão. Você percebe naturalmente que a abordagem sobre essa temática sempre começa numa premissa negativa. Sim, quando já aconteceu. Quando já aconteceu. E sempre de uma perspectiva de reparação. Então, o empoderamento seria nós voltarmos atrás e reposicionar a visão e a política do Estado brasileiro, e aí mobilizando sociedade, poder público, família, para entender da necessidade de debater nas escolas, por exemplo, a sexualidade como um direito fundamental da criança e do adolescente. Para poder reposicionar essa visão criminalizadora que se tem da questão, que acaba, na operação do sistema, dando uma prioridade ao crime que o abusador praticou, em detrimento das medidas de proteção à criança e ao adolescente. Da vítima, né? Exatamente. Sim. E o empoderamento significa isso, ou seja, apresentar, construir com a criança um entendimento sobre a sexualidade dela, com todas as construções possíveis, inclusive de gênero, para que ela possa, dentro do ambiente familiar, escolar, comunitário, desenvolver ações que, quando isso acontecer, a denúncia seja natural e não traga tanto sofrimento e que leve, inclusive, a algumas escolhas de ocultação e de não denunciar. Porque ela não encontra esse ambiente em casa de tranquilidade para poder falar qualquer coisa. Porque ela não tem a informação e ela não encontra uma segurança ambiental para poder levar isso de uma maneira, vamos dizer, mais valorativa do que ela significa como sujeito de direitos. Agora, ainda falando sobre dicas de livros, a Caroline também escreveu um livro sobre essa questão, é o Pipo e Fifi. Pipo e Fifi. Fifi, quase Isso. errei. Que inclusive ganhou até prêmios também, né? A gente tem uma versão dele que está narrado na internet. Vamos ver um trechinho para você entender mais ou menos como que funciona. O Pipo também tem algo a dizer. Sobre o toque do não, você vai aprender. Ninguém pode te beijar ou abraçar à força sem você permitir. Não! Nem fazer você sentar no colo sem sua vontade ouvir. Não! Carinhos em segredo nunca devem acontecer. Nananina, não! Encostar nas suas partes íntimas? Não, você deve dizer. Seu corpo é muito especial e você pode protegê-lo de qualquer mal. Você tem direito de dizer não e viver feliz como criança. Se acontecer algo ruim, conte para um adulto de confiança. Aí você está vendo a capa do livro, Pipo e Fifi. Essa questão da confiança dentro de casa é muito importante, né, Caroline?
Pipi Fifi, aquele trechinho que mostrou, eu costumo dizer que é aquela parte final, quando a gente fala da violência sexual em si, mas Pipi Fifi fala de educação sexual. A maioria das páginas, pelo menos 80% dele, é dedicado à sexualidade, a criança entender de forma positiva sobre o seu corpo, ela saber nomear todas as partes do corpo, saber os limites, não ter vergonha desses nomes, né? Não ter vergonha. Porque cresce um monte de adulto bobo que não pode nem falar vagina nem pênis, que o povo tá rindo, achando engraçado, e é só parte do seu corpo, né? Exatamente. Então, se ela não pode falar dessa sexualidade dita, né, natural, da sua experiência de vida, de descoberta, como que ela vai falar sobre algo tão grave como é a violência sexual? Então, o caminho é o diálogo. Se tem educação sexual, se fala sobre sexualidade na escola, em casa, em outros espaços educativos, mais de meio caminho já está andado para a proteção contra a violência sexual. Agora tem um outro aspecto também, quando a gente fala de abuso sexual contra crianças e adolescentes, a gente ouve às vezes falando sobre abuso contra meninos e adolescentes e a gente não dá tanto peso quanto deveria. Existe uma questão cultural também, né, em relação a esse abuso, em relação a meninos, né? É uma questão vinculada a gênero também, porque a maioria das vítimas são meninas e a maioria dos autores de violência são homens, né, que se autodeclaram heterossexuais. Mas muitas vezes pensa-se que esse número é muito baixo de violência sexual cometida contra os meninos. E aí a gente também faz uma ligação aí com a nossa cultura machista, que normalmente quando o menino tenta denunciar e é abusado por uma mulher mais velha, né, as pessoas, o seu entorno acredita que isso é uma vantagem. Que e ele se ele reclamar, né? ele está abrindo mão da masculinidade vigente dele. E se ele é abusado, o autor da violência é um homem, né? Como a gente está numa sociedade homofóbica, normalmente o menino se cala com medo justamente do julgamento. E a nossa sociedade ainda julga a vítima. Não é à toa, quando há um estupro, pensa-se primeiro onde ela estava, que roupa ela está vestindo. E isso se traduz para o universo infantil. Então os meninos acabam ficando muitas vezes vulneráveis, porque acham que menino tem mais condição de ir atrás de informação, ou que acontece menos. Então a gente tem que ter esse olhar em relação aos gêneros para não deixar esse público vulnerável, ter atenção para cada uma dessas especificidades. E como que a gente que convive com as crianças, a gente pode perceber que algo está errado, que uma criança pode ter sofrido um abuso? Ela dá sinais. Dá sinais. Uma das principais é uma mudança de comportamento, a criança começa a se isolar, começa a ficar muito mais calada, começa a rejeitar muitas vezes beijo, carinho, né? Então, eu acho que essa é uma das principais. Tem uma série de dicas que a gente pode perceber, mas acho que a mais importante é essa. E outra coisa que é super importante também, muitas vezes, envolve também violência física. Então, a criança que de repente no calorão está com manga comprida, tem alguma coisa aí que pode estar acontecendo, né? E principalmente se o abuso acontece dentro da família e com a anuência além do abusador, a anuência de alguma outra figura adulta, outro membro da família, né? Infelizmente a gente tem que falar porque isso é uma realidade. Que acontece. Que acontece. Então, manchas, até, né, a criança se queixar que está com corrimento, com coceiras, né? Não é normal. Né? Tem que ficar atento, tem que ficar atento, mas principalmente a mudança de comportamento, porque a criança abusada ela fica amuada. Inclusive eu falo isso no livro, né? A criança molestada acaba ficando amuada. Entendi. Né? Carlos, essas campanhas que já estão existindo, por exemplo, o dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso, né? Abuso sexual infantil. São importantes essas frentes de campanhas de conscientização? Além do Disque 100, além do Disque 100? Nós temos que considerar que a política de enfrentamento a essa questão, ela tem alguns eixos a serem articulados para que a gente possa perceber um efeito e uma mudança dentro desse cenário. A campanha, ela vem no eixo da mobilização, e aí a gente tem que dizer aqui que o Brasil conta desde 2014 com uma revisão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, onde ali então se comporta a questão do abuso e da exploração.
E esse plano nacional ele traz eixos estratégicos, entre eles a questão da responsabilização do abusador, a questão da mobilização da sociedade, a questão do empoderamento. A campanha do 18 de maio ela é muito importante, mas o que a gente tem que levar em conta é a necessidade de fazer uma grande ação em torno desse plano para que a gente possa estruturalmente perceber e sentir as mudanças necessárias. Queria trazer um dado aqui importante. O Brasil conta desde 2015 com a Lei 13.046. É uma lei federal que determinou que todo estabelecimento que tenha atendimento à criança e ao adolescente tenha uma pessoa no mínimo empoderada para identificar maus tratos e violência contra a criança e adolescente. Por exemplo, postos de saúde, é isso? Postos de saúde, abrigo, escolas, clubes de futebol. Tem que ter alguém que tem que ter uma pessoa capacitada, empoderada, que possa fazer essa identificação naquele ambiente. E essa é uma lei que a gente percebe que não saiu do papel. Eu nunca tinha ouvido falar. Pouco se fala, pouco se difunde. Essa lei ela alterou o capítulo de prevenção do Estatuto da Criança e do Adolescente e que tem assim, uma importância muito estratégica para poder sair da questão da denúncia externa, de quem vê de fora, e trabalhar de dentro esse mapeamento para poder chegar nesse número de forma mais objetiva. São ações, né? E Caroline, a gente está chegando nos minutos finais. A gente já deu dicas de livro, a gente já deu dicas de vídeos na internet, e nada disso eu acho que substitui a conversa familiar. Como deve ser essa conversa? Em qual faixa etária? Qual sinal a criança já dá que fala, não, está pronta para entender o que eu quero dizer para ela? A gente trabalha com o projeto Pip Fifi desde creche. Então, você pode imaginar que a criança não vai entender, ela ainda não desenvolveu a linguagem, mas mesmo assim, pelo olhar, ela já está se mostrando curiosa. Então, assim, momentos de banho, momentos de troca de fralda, momentos em que está acontecendo uma brincadeira, todos esses momentos são propícios para conversar com a criança. Olha, esse é o seu corpo, eu tô te dando um banho, o nome do seu genital é pênis ou pipi, pode usar o apelido, não tem problema. Mas deixa bem claro, olha, eu tô te dando banho porque eu sou sua mamãe, eu sou seu pai, eu sou sua avó, mas ninguém mais pode tocar, isso é uma parte íntima. Tá trocando a fralda da criança, faz ela se olhar, faz ela nomear as partes do corpo. Eu repito que fazer a prevenção da violência sexual não é só falar da violência em si, mas essa criança saber, eu gosto do meu corpo, eu posso falar sobre ele, eu posso perguntar para minha família de onde vêm os bebês que alguém vai me contar. Então, se ela sabe que tem um caminho para esse diálogo, ela estará protegida, ela é muito menos vulnerável. Os estudos mostram que a criança que passou por informações de qualidade, ela é até 6 vezes, até 6 vezes mais protegida do que a criança que não tem informação. Então, é a todo momento, não é sentar para uma conversa na vida da criança. Todos os dias é dia de falar, Isso, manter dentro do diálogo, né? E eu acho que ter uma casa, independente da formação familiar, ter uma casa onde haja um espaço de confiança, né? Cultivar esse espaço é importante também, né, André? Eu diria que é fundamental, porque há uma diferença muito significativa entre a criança que passou por alguma situação de quase ou realmente de abuso, né, que se concretizou e que foi acolhida e que foi ouvida, porque muitas vezes a criança fala e os adultos não escutam. Nossa, isso aí a gente pode, não dá nem para imaginar isso, né? Então, a grande diferença, mas infelizmente acontece, claro. é uma das assim, é uma das vantagens que o abusador tem, porque ele fala, você vai falar e ninguém vai acreditar no que você está falando. Sim. E a criança acredita nisso, né? Então, quando a criança falar, eu falo isso com, sabe, assim, do fundo do coração. Ouve, para ouvir a tua criança. Não mexe no celular, ouve, olho no olho, sabe? Para ver o que a tua criança está falando. Presta atenção, deixa ela falar, sabe? Não fica dizendo, você está falando bobagem, não sei o que a gente vê alguma coisa isso. tem, né? Alguma coisa aí tem. Verdade. Tanto que, assim, quem foi abusado e conseguiu ter esse acolhimento, consegue se reconstruir, né? Se restaurar. E quem não teve esse acolhimento, que não se sentiu à vontade para falar, passam-se anos até que consiga falar sobre isso e nem sempre a restauração, né, consegue ser completa. E Karen, são raríssimos os casos em que a criança mente.
né? Então a gente não pode deixar isso guiar a nossa não é porque atitude. a gente mente como adulto que as nossas crianças estão mentindo, né? Não é uma questão só da família, né? É uma questão da sociedade, da família e do poder público, como diz a Constituição. Vocês encerraram o nosso programa de maneira brilhante. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação de vocês. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.